Queridos irmãos, queridas irmãs, então, sequência, né? Agora esse vídeo é de número 212. Esse é de 212, da ação dos Espíritos sobre a matéria, capítulo 1, então, sequência. Acresce que se acha sancionada pelo testemunho, quer dizer, sancionado, né, as leis, né, a aprovação pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da igreja, tendo sido preciso o cepticismo e o materialismo. Então, nós sabemos a respeito do cepticismo, a falta de crença, a dúvida, a descrença, a desconfiança, a incredulidade. E também até porque o cepticismo, ele teve como seu precursor o filósofo Pirot, Deleuze. Então ele foi considerado o precursor na história, ele foi considerado como o precursor do ceticismo, que também, olha só para ver como são as coisas, e na época, Pirot era pintor, coitadinho, e filósofo também, né? Então, tem sido preciso o cepticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançado ao rol das ideias supersticiosas, se estamos em erro. Aquelas autoridades o estão igualmente. Então, se todos nós nos encontramos em erro, todas essas autoridades, né, do cepticismo, do materialismo, eles também todos sempre estiveram em erro. Mas acontece que eles, por falta da razão e por falta dos fatos, é óbvio que a máscara deles foi por água abaixo, né? Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa especialmente ha contribuído para fortalecer a dúvida. Numa época tão positiva como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, não é? Porque nós temos que analisar, porque toda a gente faz questão de se inteirar de tudo. E é preciso se inteirar-se de tudo. Aquele que não procura se inteirar-se de tudo, é lógico que se inteirar de tudo é impossível. Mas o máximo que ele puder, que ele conseguir, né? A pessoa tem que estar sempre ali se atualizando, estudando, buscando, não só na literatura espírita, noutras obras também, né? Noutras literaturas. É preciso estar sempre assim, atualizado. Toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Então nós vivemos nesse período, né, na nossa evolução, onde
automaticamente essa necessidade, esse desejo de não só nos comunicar com o mundo espiritual, como também os questionamentos em nossas mentes a respeito dos porquê das desigualdades, de castas, de etnias, né? Os porquê, né? Por que eu me casei com o meu marido? Por que eu me casei com a minha esposa? Por que eu tenho 4 filhos e cada um é diferente um do outro? Um gosta de bolo, outro gosta de chocolate, outro gosta de sorvete e o outro não gosta de nada. Engraçado que o que gosta de chocolate já não gosta de bolo, gosta de bolo já não gosta de chocolate. Mas é engraçado que o outro já não gosta de nada. Mas por quê? A gente não fica questionando de vez em quando isso? Porque um nasceu super inteligente e o outro, coitadinho, vive dando murro em ponta de faca para ver se corta realmente. Não adianta você falar para esse Joãozinho, faz isso, vai machucar tua mão. Eu quero ver. É a era da curiosidade também, né? Então, é necessário. Eu quero saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se pode manifestar. Adquirindo o conhecimento daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. Então não há nada assim de miraculoso, não há nada assim de bruxaria, feitiçaria, não há nada assim de que a pessoa que vê espírito, e conversa com o espírito, ele tem parte com o demônio, e que quem recebe espírito tem pacto com o diabo, até porque isso é tudo mitologia. Gente, se nós pararmos para estudar a história, a realidade é que 99,9% foram deturpadas todas as histórias. Todas as histórias, elas foram deturpadas pelas trevas, que encontrando facilidade na mente dos deturpados que se encontravam no corpo físico, obviamente deturparam-se praticamente tudo, né? Então, a comunicação com o mundo espiritual, isso é fato. Não há nada de miraculoso, não há nada de bruxaria, não há nada de pacto com o demônio, né? Como a imortalidade, como a imortalidade da alma é fato. A imortalidade da alma é fato. Reencarnar é fato. Tudo é lei do Criador. Tudo faz parte das leis do Criador. Graças a Deus que todos esses fatos, fazendo-se parte das leis do Criador, encontram-se sobre os desígnios dele. Você entendeu o que eu quis dizer? Encontram-se sobre os desígnios dele, sobre o amparo e a proteção dele, porque você imagina, se Deus, isso é só imaginando, porque isso não acontece, não acontece.
Você imagina se Deus dissesse assim, vamos pensar por esse lado mitológico, se Deus dissesse assim, aqui encontram-se as minhas leis e vou distribuí-la a todos vocês para que vocês mesmos decidam as minhas leis. Eu quero que vocês decidam as minhas leis. Tá, aí nós pegamos as leis de Deus, aí a gente pensa assim, a encarnação a gente risca. Nós não queremos reencarnar. Desencarnar também, nós não queremos desencarnar. Né? Nós não queremos ficar doente. Nós não queremos ficar doentes, nós não queremos desencarnar, nós não queremos... entendeu? Nós não admitimos... Isso não é lei. É lei de Deus, mas não é lei nossa. Graças a Deus que não está na mão do ser humano e da justiça da terra ter que decidir esses quesitos. Porque você observa para você ver. Não é falando mal, isso aí é um estudo. Porque você observa, você vê. O juiz, ele julga o que pode e o que não pode aqui na terra. Mas ele não consegue julgar o dia que a morte pode vir lhe buscar ou não. Ele não pode julgar as leis do Criador. Vou proibir a desencarnação. Vou proibir a reencarnação. O juiz pode julgar o que ele quiser aqui na Terra. Mas a gente fala dessa forma assim para mostrar que os fatos mais importantes encontram-se nas mãos do Criador. Tudo acontece graças à vontade do Criador. É a lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Então, para você ver como que as coisas são importantes. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Então, olha só para você ver. Olha só para você ver. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Então, só não se faz assim incompreensível o fenômeno das manifestações, só não pensa dessa forma aqueles que realmente são espíritas, realmente, verdadeiramente espírita. Porque aquele que é meia boca, né? É aquele assim místico, aquele esotérico, aquele mais ou menos assim, meia boca. Ele fica meio assim que atazanado, né? A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito sobre a matéria, os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo o que seja material. De tudo o que seja matéria, perguntam:
com certa aparência de razão, né? Com certa aparência de razão. Como pode ele obrar materialmente? Ora, aí o erro, pois, que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. Então você viu só? Ora, aí o erro, pois, que o espírito não é a abstração, ele não é um ser abstrato, é um ser definido, limitado. Limitado porque encontra-se em processo de evolução, mas dotado já de parca inteligência, parco bom senso, parco raciocínio, mas está a caminho, né? E circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. É o que nós temos comentado muito. Fora do corpo físico, espírito. No corpo físico, alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Então, isso aqui é, ao mesmo tempo, verdade, mas ao mesmo tempo isso aqui é relativo. É relativo devido à evolução do ser. Então, se o ser é mais evoluído, ele rejuvenesce, ele recobra a consciência mais cedo e ele rejuvenesce. Então, por mais que a pessoa o reconhece no plano espiritual, quando ele retorna ao plano espiritual também, mas é porque ele, espírito, ainda pretende permanecer ali com aquela aparência para facilitar para aqueles outros. Mas com o passar do tempo, através da evolução, o espírito evoluído, ele perde a forma. Nem forma o espírito tem depois que ele alcança um certo grau. Mas aí, se ele perde a forma, ele vive de que forma? Vive de expansão. Vamos dizer assim que Deus não é onisciente, onipresente e onipotente? Só que Deus onisciente, onipresente e onipotente é ilimitado. O eu também chega numa fase onipresente, onipotente, entendeu? Onisciente, só que limitado dentro do nível evolutivo qual ele alcançou e na expansão de acordo com o espaço. De acordo com o espaço. Não sei se você está conseguindo entender. Observemos-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação, tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vêem imperfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte. Isso aqui, desculpe, isso aqui é relativo também. Nós temos que explicar isso aqui. Nem todos os espíritos
Então, Kardec está relatando aqui que os espíritos, eles se veem nessas condições aqui de acordo, né, com as condições dele. Então, é por isso mesmo, só que é de acordo com a evolução. Então, por exemplo, a tal vida, tal morte física. Nós conhecemos muitos casos de pessoas que deitam, dormem, né, naturalmente durante a noite, desencarna, nem vê que desencarnou, depois de alguns dias que ela acorda nas colônias espirituais. Nós sabemos de casos de pessoas que foram mutiladas em acidentes, né? Assim, foram pulverizadas em acidentes, né? Que o seu corpo todo queimou ali, virou cinza, e que elas mesmo não viram nada. Depois de alguns dias acordaram e nas colônias espirituais, e que elas ficaram sabendo que passaram por esse processo, mas elas não viram e não sentiram nada. Como nós sabemos de casos de pessoas que presenciaram todo o período ali, desde o momento do acidente, quando o seu corpo físico queimou, a pessoa, o espírito sentiu toda a dor, e depois, mesmo naquelas condições, todo deformado pelas labaredas de fogo, né, o perispírito ali, o espírito, ainda foi parar em algumas regiões umbralinas, sofrendo ali horrores durante 10, 15, 20 anos, pelo fato da não aceitação e da não resignação, e pelo fato da humildade, e pelo fato da vida promíscua que levou aqui na Terra, que levava aqui na Terra. Então, cada caso é um caso. Como nós sabemos que tem seres que eles presenciam o seu desencarne e permanece horas e horas, até meses e meses, confuso depois do desencarne, e até alguns anos, às vezes até alguns séculos, sem saber que desencarnou. Outros mal acaba desencarnado, no bom sentido, já de repente já se vê na mão dos vampiros que são conduzidos para as regiões umbralinas. Outros, eles já ficam ali presos ao corpo físico e sepultados junto ao corpo ali nas catacumbas, né? Catacumbas lá onde se sepulta o corpo das pessoas ali no cemitério, no túmulo, né? E ali fica 10, 15, 20 anos ali, embaixo ali, com o perispírito somatizado, ali em sofrimento, porque tanto ele, espírito, quanto o perispírito somatiza aquela forma ali, aquele desejo ali, achando, então, ele permanece naquelas condições. Então, isso aqui é relativo. Isso aqui é muito, assim, complexo. Cada caso é um caso. Existe uma desigualdade imensa nesse processo aqui de desencarne, né? Então, olha só para você ver, ó. Quando deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, traz as que lhes conhecíamos. Observemo-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno, vê perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte. O corpo que tiveram, por outro lado, se reconhecem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence
e não compreendem como podem estar separados dele. Tá vendo só? Isso aqui é verdade. Apesar que tudo que Kardec está dizendo aqui é verdade, nós só estamos esmiuçando, procurando esclarecer alguns pormenores assim, que não havia necessidade de Kardec esclarecer, mas se nós aqui não tecemos esses comentários, as pessoas ficam acreditando que é só isso aqui, não, e tem muito mais outras coisas, né? Então, eles, muitos se vê assim, desligados daquele corpo ali e ainda perguntam, mas aquele corpo lá é meu, que eu estou fazendo aquilo, né? Longe daquele corpo. Por que que eu, por que que eu não me encontro no meu corpo, né? Então, separados dele. Então, tem esse processo e sentem vivos. Então, a pessoa que não acreditava também aqui no corpo físico, na vida após a morte, na imortalidade da alma, ela se sente totalmente confusa depois no plano espiritual, ou no umbral, ou nas colônias espirituais, porque ela depara com o fato. Meu Deus do céu, mas eu estou ficando doida porque isso não existe, mas eu estou vivo. Fulano, belisca eu aqui. Porque a pessoa aqui, ela ignora, mas a hora que chega do lado de lá, que ela abre o olho, que vê os parentes, vê os amigos, vê todo mundo, ela vai falar o quê? Ela pode ter ignorado aqui, mas ela vai ignorar lá? Né? Então nós vamos dar sequência aqui no próximo vídeo.